Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver o que é invalidar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Confira aí, já vou comentar. Qual é o momento mais importante da história? Nós precisamos entender que desde 1844 até agora está acontecendo algo extraordinariamente importante na história do planeta Terra. E nós precisamos entender que dentro do contexto do plano da salvação, isso é fundamental para as decisões daqueles que vão se salvar ou vão se perder. Quando Jesus morreu, por exemplo, nós que não existíamos, tínhamos chance de salvação? Nós não existíamos. Né? Nem se pensava nisso, não tinha como. Agora, qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é, então, o momento mais importante da história do planeta Terra? Vamos analisar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse juízo investigativo. Analisemos algumas coisas mais. Você sabe que em 22 de outubro de 1844 se cumpriu a profecia de Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 fala de um livrinho que foi doce na boca e amargo no estômago. Correto? E nós não temos tempo aqui de estudar esse texto, quem sabe em outro momento a gente pode estudar, mas esse livrinho nada mais é do que o livro de Daniel, que foi estudado com muita intensidade ali, não é? Momentos antes de 1844, de maneira especial de 31 a 44, com Miller, e aí surgiu o movimento millerita a ponto de os historiadores dizerem que 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, das 17 milhões que existiam, se tornaram milleritas. Não é? E aí, interessante, não é? O que isso aconteceu. E isso fez com que se despertasse um estudo maior do livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele abre, então, essa situação de um evento muito importante, que a princípio eles pensavam que seria na Terra, mas logo em seguida, no dia 23 de outubro, um cidadão chamado Hira Edson, e ele menciona isso anos depois, ele então estava, depois de ter ficado um tempo no celeiro orando com aquele povo millerita que não sabia o que tinha acontecido, porque eles esperavam a volta de Jesus. Eles então passam por um milharal, e possivelmente ele e Crozier, que era um outro pioneiro. E aí então ele diz que vê o céu se abrindo e vê Jesus saindo do lugar santo, do Santíssimo, no santuário celestial. Eles não tiveram, com certeza, luz, porque não leram Hebreus, capítulo 8, por exemplo, verso 1 e 2, que é muito claro, que diz o quê? Que Jesus está hoje no santuário, não feito por mãos humanas, no céu. Eles não tiveram a luz propositalmente, Deus não permitiu que eles soubessem disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o momento mais importante da história do planeta Terra. O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo. Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. O que significa esse juízo? Significa que o momento mais importante da história do planeta Terra começou a ser escrito. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na volta de Jesus tudo estará definido. Qual é o momento de definição? Qual é o momento em que há chance? Qual é o momento que há graça ainda? A partir de 22 de outubro de 1844, até momentos antes da volta de Jesus, que nós, em teologia, chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça. Você sabe o que é isso aí? Isso aí se chama anular o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Colocar incerteza da salvação das pessoas. De dentro dessa instituição. Lembra que eu falei sobre a questão de seita? Se fundamentar uma doutrina em cima de uma visão, olha o perigo. Abre sua Bíblia comigo aí, eu quero conferir alguns textos com vocês aí. Vamos lá, vamos corrigir esse negócio aí, vamos desmontar essa heresia terrível aí. Quero começar com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você pode abrir aí na sua Bíblia aí. Vamos conferir junto isso aí. Vamos lá? Vamos começar aí do verso de número 7. Já está falando do Senhor Jesus Cristo. Olha, disse-lhe, não vos pertence saber os tempos das estações que os pais estabeleceram pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e o confim da terra. Quando disse isto, indo, vendo eles, foi elevado às alturas uma nuvem e o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, dois anjos. Os quais diziam, varões galileus, que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como o céu o viste e... Avança comigo aí em Hebreus, capítulo 9. Deixa eu avançar um pouco aqui. Vamos lá. Hebreus 9, verso número 12. Presta atenção. Nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que Jesus fez está feito, irmão. Como é que um camarada tem a capacidade de pregar um negócio desse? Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, está feito, a salvação está aberta. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Eu vou deixar uma lista de textos lá embaixo. Então, assim que Jesus ressuscitou, subiu aos céus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em Atos 2 começou a formação da igreja. E logo assim que Jesus chegou no céu, já entrou uma vez no santuário celestial. E está à direita de Deus, intercedendo por nós. Sabe o que se chama isso aí? Deturpação bíblica. Isso é uma heresia terrível. Anulando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e falando que Jesus saiu do santo e passou para o lugar santíssimo, usando o texto de Daniel 8,14 de forma errada. Baseando uma doutrina em um texto do Antigo Testamento. E ainda fora do seu contexto, um isolamento absoluto. Fora da interpretação. Porque se você ler o Daniel capítulo 8 e usar principalmente uma Bíblia de estudo, ou até mesmo você usar um manual de escatologia, né? Deixa eu passar um muito bom aqui que eu ganhei de presente. Isso aqui já vai te ajudar muito. Ó. Um livro fundamentado nas escrituras. Aqui ele não tem acréscimos das escrituras, não.
Pelo contrário. Ele tem todas as referências bíblicas de que você precisa. Porque tem uns séries de livros por aí, né, que eu vou falar que uma tal senhora escreveu, que é absurdo. Além dela ir além do que está escrito, ela distorceu o que está dentro da Bíblia. Aí que está o perigo. Depois eu vou fazer um vídeo com gravatela, e vou filmar lá com gravatela dentro da internet, lá para vocês verem as contradições, e aí depois vocês comentam por conta própria. Esse negócio de juízo investigativo, que Jesus fez na cruz do Calvário, não foi suficiente? Meu irmão, isso é destruir o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando o seguinte, o que vai acontecer com essas pessoas se elas não se arrepender dessas coisas? O que você acha que vai acontecer com elas no futuro se elas descerem no caminho do erro? Deus tenha misericórdia, viu? Espero que essas pessoas saibam o que estão fazendo. Que vocês não se arrepender disso aí. E não pedir perdão. E não largar isso aí. Na hora que Deus resolver operar. Isso é uma heresia destruída. Tá vendo a epístola de Pedro? Uma carta que Pedro escreveu. Ele avisou, né? Vários falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras. Negando até mesmo o Senhor que um dia os resgatou. Aonde tem heresia, o Espírito Santo de Deus não está no meio. Não adianta chorar, irmão. Aonde é pregado distorções bíblicas, se não se arrepender, o Espírito Santo não trabalha dessa forma, meu irmão. Não adianta. Aí você percebe o perigo, né? Fica aí um alerta aí, viu? Se você faz parte de um movimento exclusivista que fala que só ali tá certo e as outras tá tudo perdida, e ensina você a pregar para membros já convertidos, membros que já é salvo, na intenção de arrancar eles de lá e levar para sua denominação, fica um sinal de alerta para você. Toma cuidado que esse lugar tá fazendo você virar um religioso da boca para fora. E o pior ainda, sem estar selado com o Espírito Santo, que na hora que a trombeta tocar, meu irmão, se o Espírito Santo não tiver na sua vida, tchau e benção.